Boa noite, me chamo José Cláudio. Este relato se passou no ano de 1999 e até hoje tenho pesadelos só de lembrar. Neste ano eu era membro da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Havia chegado uma denúncia de garimpos ilegais no Vale do Javari, que fica no extremo oeste do Amazonas. Este lugar é habitado pelas tribos indígenas mais isoladas do mundo. Existem até tribos que nunca tiveram contatos com o homem da cidade. Então, partiu eu e mais 2 companheiros de equipe para investigar tais denúncias. Um dos companheiros era o Vicente, um homem grande, forte e moreno, parecia uma geladeira. E junto com nós estava a Rose, uma pioneira em selvas. Nos deslocamos de Manaus até o Vale do Javari, para localizar e fazer contato com os índios Corubo, os quais supostamente foram expulsos de suas tribos por garimpeiros ilegais, que os ameaçaram de morte. Para quem não sabe, isso é um problema sério no nosso Brasil. Os índios são muito vulneráveis, e a cada dia que passa, as suas tribos e aldeias estão deixando de existir, por conta de garimpeiros, fazendeiros e madeireiros. Eles simplesmente chegam queimando tudo, matando mulheres e crianças indígenas. O governo nunca tomou providência alguma. Muito pelo contrário. No governo Temer, foram feitos cortes absurdos de verbas da FUNAI, deixando os índios mais vulneráveis do que já são. Enfim, vamos ao relato. Em visita recente ao Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas, eu pude constatar a real beleza desse paraíso. Um lugar fascinante. E se manteve preservado por séculos. Mas agora está sendo ameaçado por garimpeiros ilegais. Esse tipo de pessoas são perigosas. Aliás, na selva existem todo tipo de perigos, que se menos imagina. Mas a nossa missão era apurar as denúncias feitas pelos indígenas, reunir provas e entregar para a Polícia Federal, que assumiria o caso. Foi uma longa e exaustiva busca por essa tribo. Afinal, são os índios mais isolados do mundo. Mas enfim, os encontramos. Os corubos são monolíngues, andam nus, raspam a cabeça e fazem orifícios labiais e auriculares, e usam zarabatana. Eles vivem da caça, pesca e coleta de produtos como o cacau e o buriti, além de roças de milho, macaxeira, pupunha e cará. A única língua que conhecem é o pano, que é um tipo de língua falada por essa e outras poucas tribos isoladas do vale. A Rose sabia se comunicar nessa língua. O cacique nos disse que os garimpeiros aproveitaram que o povo corubo estava em guerra com os índios matis. Então, os garimpeiros aproveitaram para destruir as suas aldeias e os expulsar de suas terras. E também mataram mulheres e crianças corubo. Sabíamos que era verdade, pois se há uma coisa que os índios não são, é mentirosos. Reunimos outras provas de crimes de garimpeiros contra indígenas e voltaríamos no dia seguinte para Manaus, com as provas em mãos. Era um longo caminho a se percorrer, por mata fechada. Levaríamos pelo menos 3 dias até chegar na estrada.
e usar o rádio para contatar a equipe que estava acampando ali próximo, para nos buscar. No outro dia, bem cedo, partimos mata adentro. E quando foi por volta das 18 horas, acampamos próximo ao rio Curuçá. Montamos as barracas a uns 300 metros do rio. Acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pesca. Pretendia ficar por ali até conseguir fisgar algum peixe merecedor de fotografia. Além do mais, esse era o nosso café da manhã do dia seguinte. Eram mais ou menos 00:30, e quando ao longe eu escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que viemos pela mata. Sem a menor maldade, imaginei que seriam os corubos, em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns vultos no escuro, pois o lampião não rendia muita luminosidade. Aqueles vultos falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra, apesar de eu não entender a língua da família Pano. Nesta hora, o Vicente e a Rose estavam nas barracas, provavelmente dormindo, pois durante o dia teríamos uma boa caminhada. Fiquei ali, ao longe, observando aqueles vultos que surgiam caminhando, até que sumiram na curva da trilha. Neste momento, fiquei até feliz, pois parecia que estes índios eram bastante numerosos, e se resolvessem se instalar ali por perto, iriam atrapalhar a minha pescaria. Bom, a verdade é que o tempo passou, e eu até esqueci deles. E foi quando comecei a ouvir gemidos ao longe, parecendo que alguém estava em apuros. Me lembrei dos índios que haviam passado por mim, mas também percebi que eles não estavam ali para pescar, pois não via nenhuma tocha acesa na orla da praia do rio Curuçá, ou sequer outra fonte de luz que seria necessário. Fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos e gritos vinham da direção de um pequeno campo de milho, ali perto. Instantaneamente, acreditei que pudessem ser um grupo de campistas. Mas apurando também a visão, eu pude perceber que alguns vultos, acredito que 5, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam, como os índios fazem quando estão dançando. E foi aí que eles acenderam as tochas, e eu pude ver melhor. Era um grupo de 7 índios, que dançavam em volta de alguma coisa, ou alguém. Eles simplesmente formavam um círculo, e diziam coisas incompreensíveis para mim, pois eu não entendia quase nada da língua nativa deles. Pensei em chamar a Rose e o Vicente, mas talvez aquilo não fosse nada demais, então fiquei com receio de acordá-los à toa. Mas eu resolvi pagar para ver. E com isso, eu peguei a minha faca de pesca e o lampião e fui até a direção de onde estavam aqueles índios. Comecei a sentir muito medo durante o meu progresso, porém estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. E conforme eu me aproximava, aquelas vozes ficavam mais audíveis. Porém, eu não conseguia ver o que estava no meio deles. Imaginei 1 milhão de coisas naquele momento.
cheguei a uns 40 metros deles. Apaguei o lampião e fiquei escondido, apenas observando. Aquela voz que parecia implorar por alguma coisa já havia se transformado em gritos de dor. Eu não entendia o que aquela voz dizia, mas parecia ser palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Eu não conseguia mais me mover, de tanto medo que senti. E foi aí que pude ver melhor o que estava ali no meio dos índios. Era um garoto indígena, e parecia ter por volta de 13 a 15 anos de idade. O garoto estava amarrado em um tronco de madeira fincado no chão. As suas mãos estavam amarradas acima da cabeça. E em seguida, os índios em sua volta começaram a furá-lo com as suas lanças. O garoto gritava de dor, mas os índios só o perfuravam nos braços e nas pernas, e em nenhum outro órgão vital. Eu queria ajudar o garoto, mas fiquei com muito medo. E foi aí que os índios deixaram as suas tochas em volta do garoto, formando um círculo, e em seguida foram embora dali, entrando no escuro da mata, e desapareceram. Eu estava decidido a tirar o garoto dali e o ajudá-lo, mas resolvi esperar no mínimo 10 minutos, para ter certeza que os índios não iriam voltar. O garoto gritava e chorava, e faltava apenas 2 minutos para que eu fosse até lá, o ajudá-lo. Mas foi aí que eu vi algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. A uns 20 metros de mim, havia uma silhueta enorme se aproximando. Eu pude ver aquilo em meio à escuridão, devido a estar olhando para todos os lados para ver se os índios não voltavam. Aquela coisa foi caminhando em direção ao garoto, e quando se aproximou das chamas, eu pude ver melhor. Meu Deus, eu me arrepio só de lembrar. A criatura era enorme. Possuía cabeça, focinho e orelhas que lembravam um lobo. As suas patas também eram como patas caninas, porém eram enormes, tipo patas de urso. A criatura andava sobre 2 patas. Os seus olhos eram amarelos e da sua boca escorria baba. O meu medo foi tão grande que só fiquei ali, paralisado, observando aquela coisa. A fera estava a uns 3 metros do garoto, e daí ficou na posição de 4. Armou um pulo e pulou em cima do garoto, ficando pendurada em seu corpo, enquanto cravava os seus dentes no pobre menino, o devorando. Não demorou muito e ele parou de gritar. A fera não conseguiu tirar o corpo do garoto do tronco, devido às cordas que o prendia, mas mesmo assim o devorava ali mesmo. Eu, ainda com as pernas tremendo de medo, reuni todas as forças que tinha e corri de volta para as barracas. Não acordei a Rose e nem o Vicente, pois se eles acordassem, com certeza iriam querer ir até lá para tirar a prova. Entrei na minha barraca e chorei a noite inteira, até que por fim dormi por volta das 5 da manhã. Acordei, era 7:30 da manhã, ainda muito assustado. Rose e Vicente
já estavam acordados, fazendo o café e preparando as coisas para partirmos. Contei a eles todo o ocorrido e fomos até o local. Mas quando chegamos lá, só tinha o tronco e vários paus em volta, com tochas apagadas. E também havia muito sangue no chão. A Rose explicou que os corubos estavam em guerra com os matis, que são outra tribo que habita o vale. Então, provavelmente, ali amarrado, deveria ser algum prisioneiro de guerra da tribo inimiga. Bem, a explicação de Rose fazia sentido, mas a questionei o que era então a criatura que vi naquela noite. Ela simplesmente me olhou nos olhos e disse: lobisomem. Os indígenas veem e presenciam coisas que para nós da cidade é completamente loucura. Eu não quis ficar nem mais um minuto naquele lugar. E partimos assim que tomamos café. Acampamos por mais 2 noites naquela mata. E mais 2 noites fiquei sem dormir, pois aquelas imagens da criatura devorando o garoto não saíam da minha cabeça. Até que no 3º dia chegamos na estrada. E logo contatamos a equipe pelo rádio, e eles foram nos buscar com o jipe. Depois desse dia, pedi conta da empresa e saí da FUNAI, pois se aventurar em selvas com lobisomens e aldeias em guerras não é pra mim não. Bem, para fechar a história, levamos as provas do massacre da tribo Corubo pelos garimpeiros ilegais na região até o nosso supervisor, que as encaminhou para a Polícia Federal. A polícia chegou a prender 2 suspeitos, mas por falta de provas suficientes, eles foram soltos. E resumindo, não deu em nada. De certa forma, tenho pena do povo indígena, pois são expulsos de suas terras por bandidos que exercem atividades ilegais na mata. Também há outro tipo de bandidos que se chamam missionários. Esses são os piores, pois vão até as tribos isoladas para evangelizar os indígenas e assim destruindo toda a cultura desse povo. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos. Obrigado, Fael, pelo espaço de contar o meu relato e de desabafar tudo isso que vem sofrendo os nossos índios. Boa noite.